Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como é que vocês estão, galerinha do Dinâmica? Teacher Leo está aqui na parada de sucesso para a nossa aula de Geography. E alguns de vocês devem estar se perguntando: que formato é esse? Por que aqui Teacher Leo não está com aquele background, né, de Geography? Porque aqui tá aparecendo aqui o fundo, né? Aqui é o meu quarto, né? Tá aparecendo o fundo aí, fundo normal. Por que é que Teacher Leo não está apresentando as coisas hoje, né? Bom, porque eu estou fazendo aqui, na verdade, um formato diferente, estou fazendo estilo live. Uhul, I'm a YouTuber, I'm a YouTuber. Então a gente está fazendo uma live aqui no YouTube, tá, pessoal? Foi uma questão totalmente técnica. O meu computador está dando problema e para não ficar sem gravar as aulas eu tive que usar esse formato. Então hoje, infelizmente, a gente não vai estar conseguindo mostrar a minha tela. Eu gosto mais de utilizar o Zoom, mas por alguma razão o Zoom não está funcionando no meu computador. O Meet não grava, então veio essa ideia de fazer via live, ok? Porque aí eu consigo usar, tá certo? Então vamos lá, boys and girls. A gente hoje vai falar na nossa aula de Geography, a gente vai falar do Brasil e da América do Sul, ok? Então, vamos lá. O que é a América do Sul? Né? O Brasil, a gente já sabe o que é Brasil, né? O Brasil é o nosso país lindo e maravilhoso que a gente ama tanto, que a gente tem tanto orgulho, não é verdade? Um país gigantesco, um país de dimensões continentais. Você sabe o que é isso, um país com dimensões continentais? É um país que tem o tamanho de um continente. O Brasil poderia ser um continente, né? A gente tem, por exemplo, o tamanho do Brasil é praticamente o tamanho ali da região ali da Europa, né? Aquela parte ali do oeste, né? Oeste da Europa, desculpa. Tá certo? Então, tem certos países que cabem no estado. A Alemanha, se eu não me engano, é do tamanho da Bahia, né? E olha que a Alemanha é um país grande, viu? Eu considero um país grande para aquela região ali, tá certo? Então, Pernambuco, se eu não me engano, Pernambuco, Japão é do tamanho de Pernambuco, uma coisa desse tipo. Então, tem vários países que caberiam dentro do Brasil, boys and girls, tão grande que é. E aí, por conta da nossa riqueza, por conta do nosso tamanho, por conta da nossa importância no mundo, o Brasil é o país mais importante da América do Sul. Mas vamos falar um pouquinho da América do Sul, né? O que é a América do Sul? É um subcontinente, né? Na verdade, é um pedaço de um continente. A gente tem um continente inteiro chamado continente americano, tá certo? E a América do Sul é um pedaço do continente americano que fica completamente do lado oeste do nosso planeta, tá certo? Então, Western Hemisphere. Então, fica no lado oeste do nosso hemisfério, tá certo? E fica, a maior parte dele fica ao sul do nosso planeta também, né? Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma linha chamada, umas linhas imaginárias, mas a mais conhecida de todas é a linha do Equador, né? É uma linha que corta o planeta no meio, tá certo? E ele passa pelo Brasil. Tem um momento que ele passa pelo Brasil, tá? No entanto, a maior parte, né, do Brasil e do continente fica ao sul do hemisfério, tá certo? Então, o país, o Brasil, ele fica, a maior parte da gente, ele fica na região sul, e por isso que a gente enfrenta também esses climas mais do sul, tá certo? Ok.
Então, vamos falar. Aí a América do Sul, ela faz fronteira, né, com o Oceano Pacífico, tá certo? Que é o maior oceano que existe, né? Do lado de lá, o Brasil, por exemplo, não tem nenhuma, nenhuma fronteira, né? Não, a gente não tem nenhuma costa voltada para o Pacífico. Toda a nossa costa é voltada para o Oceano Atlântico, tá certo? Então a gente tem o Oceano Atlântico, tá certo? E a gente tem esses países que fazem parte da América do Sul. A gente tem a Argentina, que é um país também importante no contexto mundial, tá certo? É o nosso vizinho, tá certo? A gente tem a Bolívia, tá certo? Que é também um país, né, importante dentro do contexto da gente na América do Sul. A Argentina, ela tem importância não só no futebol, nem boys and girls, mas também ela tem a sua importância, assim, o Papa, por exemplo, é argentino, né? A questão do futebol também, mas em outros aspectos também, econômicos, sociais, políticos, tá certo? Tem o Chile, né, que o Chile já foi considerado, digamos assim, um dos países mais desenvolvidos, né, da América do Sul, talvez o mais desenvolvido da América do Sul, mas de uns anos para cá vem enfrentando alguns problemas econômicos. A gente também tem a Colômbia. Colômbia também tem enfrentado um problema desde lá dos anos 70 ainda, com a questão do cartel, questão das drogas, né? Isso tem atrapalhado muito o crescimento da Colômbia, mas tem feito parcerias com os Estados Unidos para tentar reduzir esse problema. Equador é um paísinho bem pequenininho, tá certo? Que fica do lado do Pacífico, e o nome dele é Equador exatamente porque a linha do Equador passa por ele, né? Paísinho pequenininho, não tem muita importância, mas vale a pena mencionar. A gente tem a Guiana, tá certo? A gente tem a Guiana. Na verdade, a gente tem duas Guianas, né? Tem a Guiana, essa daqui é a Guiana. Que Guiana é essa? Tem a Guiana, tá falando Guiana, Paraguai. Paraguai é o vizinho que é nosso, né? Com muitas parcerias. Muita gente vai até lá fazer compras. O Peru, se eu não me engano, o Equador e o Chile são os únicos países. Equador e Chile não fazem fronteira com o Brasil, o Peru faz. Tem Suriname também, tá certo? Outro país que é que tem sido também como Guiana Francesa. Ah, tá. Tem o Uruguai, tá certo? Lá ao sul, no sul, com o estado do Rio Grande do Sul. E a Venezuela, que também está passando aí, gente, por problemas sérios, né? Problemas políticos aí sérios, tá, boys and girls? E que a gente precisa saber disso daí, né? A gente precisa estudar como estudantes, a gente precisa estar por dentro dessas coisas, tá certo? Vamos lá, o que mais a gente pode falar? Geografia, né? A geografia da América do Sul, ela é bem... O Brasil existe uma cordilheira, uma das maiores e mais importantes cordilheiras do mundo, na América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes, que não tem essa Cordilheira dos Andes, ela não passa, tá, pelo Brasil, tá? Ela fica do lado Pacífico, tá certo? E exatamente por essa razão que o Brasil não tem muitas montanhas, digamos assim, né? Não tem muitas montanhas. O Brasil só vai ter algumas montanhas lá no norte, na divisa lá com a Venezuela, é que o Brasil vai ter o Pico da Neblina, né? Que é o ponto mais alto, tá certo, do Brasil. Fora essas montanhas que ficam ali, o Brasil não tem, eu não estou dizendo que tem áreas altas, o Brasil tem planaltos, o Brasil tem serras, né? Tem os planaltos, né? Planalto da Borborema, Serra da Mantiqueira, né? E por aí vai. Tem também os morros, né? Mas não tem montanhas gigantescas, tá certo? Vamos lá. O clima na região na América do Sul, né? É um clima, tá certo? Que ele é bem diversificado. Ele tem
basicamente, né, a maior parte da América do Sul tem um clima tropical, tá certo? Um clima tropical por conta exatamente da floresta amazônica. Então tem uma área com muita chuva, com muita umidade, tá certo? Com, né, bastante chuva. A gente tem regiões secas, regiões que a gente chama de desérticas, tá certo? Que a gente vai encontrar, né, dentre essas regiões desérticas, aqui o nosso sertão, o nosso semiárido, mas a gente vai encontrar áreas ainda mais desertas, né, em certo, por exemplo, o deserto do Atacama, que fica lá no Chile, tá certo? A gente também vai encontrar em outras áreas, como no Cerrado, né, algumas áreas mais desérticas, né? A gente vai encontrar um pouquinho frio, uma área que a gente chama isso de, esse friozinho, né? A gente chama de área temperada. Temperada, por quê? Por que temperada? Porque exatamente né, é como se fosse temperado, né? Assim, ó, como se fosse um tempero, assim, nem forte demais, nem fraco demais. Então, nem é quente demais, também não é frio demais. E a gente vai ter área fria, área de frio, que a gente só vai encontrar essa área de frio lá no sul da Argentina e do Chile, que fica lá na pontinha da América do Sul, porque eu não sei se vocês sabem, mas a América do Sul ela já chega mais próxima ali da Antártica, que é um continente totalmente gelado, tá certo? E a gente ainda vai encontrar uma área polar, que é mais do que frio, né? Frio, muito frio, e a gente vai encontrar a área polar, que aí é gelo absoluto, é o deserto do gelo, né? É o deserto que é frio, que não tem nada, não tem vida, não tem nada, é só gelo, 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 gelo. Ok, boys and girls? Ok? Vamos ver aqui se tem mais alguma informação relevante. Teria muitas imagens legais para mostrar para vocês, mas infelizmente por conta desse formato não dá para mostrar. Até para servir como referência tá, para vocês, tá, gente? A gente aqui no livro, em relação ao livro de vocês, a gente está vendo o conteúdo aqui das páginas 29, 30, 31 e 32, tá bom? Só para vocês terem uma referência do que é que a gente está vendo, tá bom? Então vamos lá, vamos para a região norte. Vamos falar das regiões do Brasil agora. A gente tem a região norte, tá? Que é a maior região do Brasil, né? A maior de todas, tá? Representa 45% do território nacional, ou seja, quase a metade do território nacional. Quase a metade do território nacional é só a região norte. Gigantesco, né? Então a gente tem o Acre, o Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins fazendo parte dessa região norte. É onde fica a maior parte da região amazônica, da floresta amazônica, né? Fica na região norte, mas não fica 100% lá, porque aí você ainda vai encontrar floresta amazônica na região centro-oeste, e você também vai encontrar ainda um pouquinho aqui para o nordeste, ali no Maranhão, se eu não me engano, ainda pega um pedacinho do Piauí, da floresta amazônica, e você também tem ela expandindo fora, né, do país, fora do Brasil. Você vai encontrar também nos países ao redor, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, nas Guianas e por aí vai. Tá, boys and girls? Bom, é mais ou menos por aí. Aqui eu vou me dedicar, na próxima região, vou me dedicar um pouquinho mais, porque é a nossa região, a região Nordeste, né? Então, a região Nordeste é uma região muito rica e muito pobre ao mesmo tempo. Ela é muito rica por quê? Ela é muito rica porque ela tem vários recursos. E exatamente por conta desses recursos é que ela é tão forte, né? Ela é tão sustentável. Então, existem vários setores que são importantes. Por exemplo, o turismo. Muita gente vem para aqui para o Nordeste, né? Por conta do clima da gente. Tem um clima muito gostoso, muito agradável. A gente tem praias maravilhosas, mornas, que é uma coisa rara, né? De encontrar no mundo aí. Uma praia que você vai que a água é morninha.
A gente é privilegiado e não sabe, tá vendo? Boys and girls. Então, muita gente vem por conta disso, muita gente vem por conta da questão histórica, por conta da história, e aí a nossa cidade, na cidade onde somos, que é Olinda, tem a vocação exatamente para isso, para essa questão histórica. Recife também, Recife e Olinda, mas Olinda muito nessa vocação aí histórica com a nossa cidade alta. Muitos turistas vêm para visitar a cidade alta, né? Isso também atrai, isso também gera turismo, a questão das praias, do clima tropical, histórico. Aí uma coisa vai puxando a outra, por exemplo, a parte cultural, né? A gente tem, por exemplo, uma música, né? A gente tem artistas espetaculares que produzem músicas espetaculares, né? Para todo o Brasil, as pessoas do Brasil inteiro acompanham, desde mais sofisticado, né? Como é o caso de Lenine, até, por exemplo, mais populares, como Wesley Safadão, como Xande Avião, né? Como bandas de forró, e por aí vai, tá? Também tem a parte de artesanato, a parte, vamos dizer assim, artística plástica, né? Que o Arba é riquíssimo, a gente tem vários artesãos, vários artistas, né? Pessoas que fazem quadros maravilhosos, pessoas que fazem desenhos maravilhosos, artistas que desenvolvem artesanatos maravilhosos, né? Se vocês, por exemplo, puderem um dia, peçam a papai e mamãe para visitar o Museu do Artesanato, que fica lá no Recife Antigo. Se não souberem onde é o Recife Antigo, anotem aí, digam: papai, mamãe, meu teacher Leo, de Geography, pediu para a gente um dia visitar o Museu do Artesanato, que fica de frente ao Marco Zero, tá? Se já foram no Marco Zero, espero que tenham ido já. Às vezes foram e não lembram também, né? Papai e mamãe já levou, mas não lembra, tudo bem, às vezes foi muito pequenininho, tá? Mas o Marco Zero fica lá no centro. Chama-se de Marco Zero porque, pelo menos é o que os historiadores dizem, é que Recife começou dali. Ali foi o ponto inicial, por isso que Marco Zero é o ponto inicial da cidade do Recife. De frente mesmo, de frente, tem um museu chamado Museu do Artesanato. E aí artistas espetaculares aqui também da nossa região Nordeste. Tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui da questão do clima, da geografia do clima, né? A gente tem 9 estados, né? A gente tem Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Bahia. E eu esqueci de falar da Paraíba, tá certo? O nosso clima, né? A gente tem basicamente aí a gente tem 4 tipos de clima, tá certo? A gente tem o primeiro da área litorânea, tá certo? Que aí a gente chamaria de zona da mata, né? A zona da mata pelo fato de ser aí onde um dia foi localizada a Mata Atlântica, hoje a gente tem muito pouco, né? Muitos poucos resquícios que restou da Mata Atlântica, foi bem pouquinho, né? Mas ainda assim, por conta disso antigamente ser aí a Mata Atlântica, é um clima úmido, né? Um clima úmido, um clima que chove bastante, um clima que tem muita água no nosso ar, porque a umidade basicamente é isso, a umidade é muita água no ar, tá certo? Por conta da questão da evaporação, tem muita água, tem muitos rios, e essa evaporação faz com que a água esteja no ar, e por consequência também que vá para a atmosfera, que gera as nuvens, que gera a precipitação, que chove, tá certo? Então, a gente também tem a região aqui do Agreste, tá certo? Agreste, que é uma região já mais seca, né, do que a zona da mata, tá certo? Mas o Agreste também não é tão seco quanto é no sertão. Ele tem alguma chuva, ele tem uma chuva mais, digamos assim, de período, né? Chove durante certo período, durante outro já não chove tanto. Então, o Agreste tem um probleminha aí de água, mas se a gente
força de vontade política, né, a gente poderia estar resolvendo esse problema dentro em breve, tá certo? Aí a gente tem a maior área exatamente é o sertão. Não sei se vocês já foram no sertão com os pais de vocês ou com alguém, mas é exatamente a área mais seca, uma das áreas mais secas do Brasil, tá? Por quê? Porque existe um planalto chamado Planalto da Borborema, tá certo? Que ele impede a passagem dessa umidade, né? Ele impede a passagem das nuvens para essa região. E é uma das razões pela qual essa região é uma região também muito seca, tá certo? Não significa que o sertão não tenha água. Dizem que o sertão, inclusive, um dos maiores aquíferos do mundo, se você não sabe o que é aquífero é como se fosse uma região, como se fosse um mar. Só uma lagoa gigante. Mar não, porque a água é salgada, mas uma lagoa gigante no subsolo. E o Brasil tem um aquífero gigantesco, que essa água daria para sustentar a gente por 300 anos, se eu não me engano, uma coisa desse tipo. E esse aquífero, ele passa por um pedaço do sertão, só para você ter uma ideia de como tem água no sertão. A questão toda é uma questão política. Os políticos não querem resolver esse problema. Tudo bem que teria que cavar um poço bem profundo para poder chegar nessa água, mas o que seria fazer um investimentozinho para poder promover água para as pessoas, né? Porque água é vida, boys and girls. Quando se tem água, se tem plantação. Quando se tem plantação, as pessoas têm o que comer. As pessoas, além de terem para comer para si, ainda podem ter para vender. No momento que elas vendem, elas ganham dinheirinho. No momento que elas ganham dinheirinho, elas compram coisas. Compram coisas se tem comércio. Se tem comércio, gera mais riqueza. Então, para você ver como seria possível, sim, fazer com que o sertão fosse uma área boa, produtiva, rica. Inclusive o sertão está se mostrando como uma das áreas de maior vocação para exatamente a produção de energia eólica, tá? Então, porque venta muito na região, no sertão, muitas empresas colocando aquelas torres de energia eólica lá para gerar energia. Então, você vê, além de, não vou nem falar de energia solar, né? Tem nem graça falar de energia solar com aquele solzão do sertão, não é verdade, boys and girls? E a gente ainda tem um pedacinho aqui que pega um pedaço, o Maranhão, praticamente todo, e pega um pedacinho do Piauí, que a gente chama de meio norte, né? A região do meio norte, que é exatamente um pedaço que pega uma parte ali da floresta amazônica. Então você vai encontrar uma região ali que muito úmida, de muita chuva, de muito verde, de muitas plantações, mas já é uma região intermediária. Não é aquela floresta densa, aquelas árvores gigantescas, uma em cima da outra, não. Já é uma região mais de palmeiras, e aí por isso que, por exemplo, a região do Pará, que faz divisa com o Maranhão, tem muito pé de açaí. Então, o açaí, ó, sai muito dessas regiões para ir para o resto do Brasil, ok? A gente, boys and girls, agora vai falar um pouquinho da região centro-oeste, que a região centro-oeste foi uma região que um dia era um descampado, não tinha muita coisa, não tinha muita gente, não tinha muita riqueza, mas hoje tem. Hoje tem, continua bastante descampado, né? Tem pouca gente, mas tem muita plantação lá, tem muita plantação, tá? De soja, plantação de café, plantação de feijão, plantação de várias coisas, né? Mas uma das coisas ruins da região centro-oeste é que também tem um pedaço bom da floresta amazônica na região centro-oeste e as pessoas estão desmatando, as pessoas estão desmatando e adentrando na floresta. Não só na região centro-oeste, na região norte, na região nordeste, todo lugar. Mas o que eu quero dizer é que, como ali tem uma plantação, realmente aquelas plantações de soja para exportação, as pessoas estão preferindo destruir o meio ambiente, destruir a floresta amazônica por ganância, só para poder plantar mais coisas. E a gente, como brasileiro, a gente tem que ter consciência disso e a gente não pode deixar isso acontecer. Tá certo, boys and girls? Bom, vamos aqui agora para a região sudeste, que é a região mais rica do Brasil, tá certo? A gente tem 4 estados, a gente tem o Espírito Santo,
a gente tem Minas Gerais, a gente tem o Rio de Janeiro e a gente tem São Paulo, tá? Essa região, ela, né, por conta, não tanto por conta do Espírito Santo, mas por conta do Rio de Janeiro, que já foi a capital do Brasil, por muito tempo foi a capital do Brasil, e Minas Gerais e São Paulo, que por muito tempo dominaram ali a política do Brasil, por muito tempo teve na mão ali de Minas Gerais, Rio e São Paulo, esses três estados. Então, acabou que eles hoje são mais ricos, são mais desenvolvidos. Minas Gerais, além disso, Minas Gerais, por muito tempo, né, teve a exploração ali, a exploração dos minérios, por isso é daí de onde vem o nome Minas Gerais, a exploração de minérios, tá certo? Então, por conta disso também, ela se desenvolveu bastante. E São Paulo, por conta ali também da produção cafeteira, né? O São Paulo, assim como Pernambuco, começou já como os estados mais ricos. Depois, São Paulo mudou, né, o seu formato para o café. E depois, mais na frente, São Paulo foi beneficiada recebendo as indústrias, né? Houve um momento em que o Brasil resolveu se industrializar e aí São Paulo foi altamente beneficiada com isso. Então você tem nessas três cidades, esses três estados, desculpa, bastante ricos nessa região aí, e você também vai ter uma diversidade cultural, né? Uma diversidade étnica muito grande. Você vai ter aí descendentes de várias partes da Europa, você também tem a comunidade negra, você também tem muitos asiáticos, muita gente, principalmente do Japão, que veio para o Brasil e foi para aquela região ali de São Paulo, divisa com o Paraná. Ok, boys and girls? E por fim, temos aqui a região sul, essa região sul aqui, que é a região mais fria do Brasil, tá certo? É formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região, apesar dela ter, né, também negros, né, mas tem asiáticos, tem japoneses também, mas ela é fortemente influenciada pela imigração europeia. Então a gente vai encontrar aí nessa região sul, né, uma comunidade grande europeia. Inclusive, a gente vai encontrar comunidades ainda, vamos lá, assim, comunidades de origem alemã, em que lá todo mundo fala alemão, né? Comunidades italianas, em que lá todo mundo fala, ou praticamente todo mundo fala italiano. Comunidades espanholas, em que a maioria das pessoas fala espanhol, tá certo? Além disso, você tem essa região também recebendo influência dos países que estão ali ao redor. Então, você tem também essa relação. Você tem muita gente ali, por exemplo, do Paraguai, muita gente do Uruguai, muita gente da Argentina, né? Então, você tem uma cultura um pouquinho diferente assim, da cultura do resto do Brasil, né? Tem uma cultura mais voltada assim, para a parte europeia mesmo, assim, tá? Você também tem a produção grande ali você tem grandes indústrias também, principalmente ali no estado de Santa Catarina, indústria alimentícia forte, produção forte de indústria alimentícia. Você tem a cultura ali no Paraná, ainda a cultura do café, que ainda é forte, tá certo? Você tem uma cultura leiteira também lá na região do Rio Grande do Sul, tá certo? Então, tem algumas indústrias também. Então, é uma área bem diversificada também, uma área a menor de todas as regiões do Brasil, mas uma área bem diversificada. Ok, boys and girls, então, aqui esqueci, obviamente, de uma comunidade portuguesa forte também, né? A gente, obviamente, tem uma comunidade portuguesa no Brasil inteiro, mas região sudeste e sul a gente vai encontrar isso com mais força. Ok, boys and girls? Então, a nossa aula de hoje vai se encerrando por aqui, tá certo? Peço desculpas a vocês por não estar aqui mostrando, né, as pesquisas que a gente faz aqui na Wikipedia. Eu gosto aqui de projetar para vocês fazerem as anotações de vocês, e dessa vez não foi possível, mas também não ficaram sem aula. Não vou passar homework para vocês hoje, tá certo? Porque a aula foi mais oral, fica difícil, né, de estar anotando tudo. Eu sei que vocês têm dificuldade de estar anotando as coisas assim rápido. Então, não vou passar homework hoje não. Tá certo, boys and girls? Então,
Desejo a todos, né? Aula liberada na sexta-feira às 2h30. Depois que assistir essa aula, não tem homework, então desejo a todos um excelente fim de semana. Curtam o seu fim de semana, né? Já teve um feriado na quarta-feira, já estão descansadinhos, né? Mas descansem mais, tá bom? Ok, então, see you later, alligator. Bye!